No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo para levantar. Sobre a sua cabeça. Pai Celestial, um privilégio mais uma vez estarmos aqui. Verdade. E te agradecemos em nome de Jesus por permitir estarmos mais uma vez para te adorar, Senhor. Aprender de ti, Senhor. Passarmos pelo processo de crescimento, maturidade espiritual, crescermos a estatura de varão perfeito. Pedimos que teu Espírito Santo venha fluir com toda liberdade em cada alma, em cada vida, Senhor. Confio, amado. Que cada um que deixou o seu lar nesta noite, sua casa, saia consciente de uma necessidade de possuir mais o Senhor. Saia consciente da necessidade de uma obra sobrenatural. Verdade, Pai. Consciente que precisa do novo nascimento, que precisa do Espírito Santo. Desperta este interesse, esse desejo, vindo da tua parte, Senhor. Toma a direção de tudo que é ser feito. E ajuda-nos enquanto estamos a prosseguir nesta jornada. Que cada alma fique em sintonia com a palavra. Sim, Deus, vem renovar, vem fortalecer, vem responder às interrogações de cada coração. Venha dar o teu consolo, o teu conforto, a tua paz, porque tu és o nosso Deus. Verdade. E é em ti que nós vamos encontrar Verdade, Deus. o suprir de cada necessidade das nossas vidas. Isso é verdade. No santo nome de Jesus eu te peço para a tua glória, Senhor. Amém. Deus continue abençoando. Os que trouxeram suas Bíblias, abrem em João capítulo 3. João capítulo 3. No sábado a gente procura trazer mais o ensinamento, né? É o Alisson, né, que está nos estudando. Deus abençoe o Alisson que está conosco aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém. Nosso Deus e Pai, acrescenta a tua bênção preciosa à leitura da tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Assentai, meus irmãos. Tem uma linha de ensino, então é bom prestar atenção na palavra do Senhor. Amém. Vocês sabem que tudo que Jesus ensinou não pode ser substituído. O novo nascimento foi a primeira doutrina de Cristo, diz o profeta. E aqui, por mais de 4 vezes neste capítulo, Jesus insiste sobre em nascer de novo, nascer do Espírito. O profeta sempre mencionava que eles apertam a mão do pregador, substituindo o novo nascimento. É insubstituível o novo nascimento. E não é meramente uma doutrina. É uma necessidade experimental na vida de cada um que recebe a Cristo como Senhor. Amém. Também é um processo. Um processo que, quando você nasce de novo da água, do Espírito, um nascimento sobrenatural pelo poder de Deus, você vai crescendo. Você vai ter uma preparação para receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É impossível chegar no arrebatamento sem um novo nascimento. Por isso Jesus insiste com uma grande necessidade. E sem uma experiência de sermos transformados interiormente, se não tivermos a experiência de transformação interior, nós continuaremos sendo cegos para com Deus e sua palavra. Verdade. O Brana chega a dizer que um homem sem o Espírito de Deus é cego para com Deus e para com a sua santa palavra. Ezequiel, no capítulo 33, vocês vão observar que ele fez menção de que Deus tiraria um coração de pedra e daria um coração de carne. Criaria um espírito novo e habitaria naquele espírito novo que ele dá ao homem. Não é uma mera moralidade, uma boa educação refinada. Não. É transformação. Amém. É a vida própria de Jesus Cristo sendo projetada na vida do indivíduo. Glória a Deus. E isso vai produzir então a vida de Cristo, ou seja, vida transformada. Ezequiel fala de um novo espírito, então é o espírito renovado, vivificado pelo próprio Espírito. Então a primeira fase, ou etapa, como falamos em outras ocasiões, é um espírito renovado, que ainda não é o Espírito Santo. Quando tem o espírito renovado, recriado, aí sim é Deus preparando dentro de ti o teu espírito
para morar. Então ele vai morar naquilo que ele está criando. Por isso o processo do novo nascimento é imprescindível, é necessário, como disse Jesus Cristo. Amém. Porém dentro de vós o meu Espírito para habitar neste novo Espírito. Consequentemente, as evidências de um novo Espírito e o Espírito de Deus habitando, consequentemente, tu desejarás as coisas que são lá de cima. Amém. Porque esse desejo de desejar as coisas lá de cima não é fruto da velha natureza. Até este desejo é Deus que coloca no teu espírito renovado. Amém. Porque no solo do velho homem só vem ervas daninhas, espinheiros, abrolhos e cardos. Meu Deus. Então Deus é que coloca esse desejo. Amém. Então não adianta atacar as pessoas, criticar. Deixa elas ter a experiência dela própria com Deus. Fala aí, Deus. Quando diz respeito ao novo nascimento, mas ajude-as. Ajude as pessoas, orando por elas, né? Amém. Esse anseio, esse anelo é prova de que uma nova vida está dentro de ti. Porque tu passa a buscar as coisas que são lá de cima. Pelo fato de o teu espírito possuir o Espírito de Cristo. Se o teu espírito possui o Espírito de Cristo, então tu vai passar a buscar as coisas que são lá de cima. E você se identificará com Cristo. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Então Deus começa a trabalhar de dentro para fora. No teu interior, no teu espírito, Ele começa a trabalhar, a esculpir uma obra, e que Ele faça esta noite com cada um de nós. Verdade. Ele atua no nosso espírito, Ele então dá um coração novo, como diz o profeta Ezequiel. Ele tira aquele coração de pedra, que é empedernido, frio, formal, sem interesse nas coisas espirituais, até mesmo de orar, até mesmo de ter comunhão com Deus. Tu vai ver que o teu coração, mas ele é uma bela pessoa, irmão. Ela é uma pessoa tal, mas tem um coração empedernido. Não é sensível para buscar o reino de Deus. Então daria um coração de carne, sensível às coisas do Espírito Santo, para que esse Espírito seja renovado. Um coração de pedra, ele é impenetrável, ele se rearma, é argumentista, não é sensível ao bem. Por isso dificulta essa poderosa transformação. Não sofre influência pelo que é celestial, que é a natureza divina. Quando Jesus falou sobre nascer de novo, quer dizer nascidos do alto, ou seja, nascidos lá de cima. Amém.
Porque não pode haver um coração novo e um coração velho ao mesmo tempo. Um espírito novo e um espírito velho ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo vem para realizar uma obra de definição. Como diz o profeta, você não nasce de novo para ser um eleito. Os eleitos é que nascem de novo. Amém. Os eleitos é que receberão o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluias. Maravilha. Então o teu espírito é preenchido com a natureza do Espírito de Cristo. Para fazer o que Jesus fez, até obras maiores, para viver como Jesus viveu e atuar como Jesus atuou. Amar a palavra. É impossível que essas características não venham se manifestar. A natureza de Cristo não é estacionada, parada. Ela agirá no teu interior. Amém. Então, um novo coração, um novo espírito, um novo nascimento. Aleluia. Um coração sensível e um espírito novo. O coração se torna suave, maleável. A palavra entra com facilidade. Tu tens amor pela palavra. Amém. Porque é da mesma natureza. Graças. Quando não é da mesma natureza, há uma oposição, há uma resistência. Por mais que a palavra seja pregada com clareza e verdade, como Filipe de Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando, vocês são como os vossos pais que sempre resiste ao Espírito Santo. Um coração novo, um espírito novo, torna sensível e desejoso pelo Espírito Santo. Amém. Tu te tornas submisso Aleluia. à liderança do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Com isto, já de início, as tábuas do teu coração já ficam pronta. Porque agora não vai ser mais escrito, diz 2 Coríntios 3, nas tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, com as tintas do Espírito Santo. Não mais em tábuas de pedra no teu coração, mas nas tábuas do teu coração, no teu espiritual, como disse o apóstolo Paulo. Não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém. Só Deus tem o poder para transformar. Verdade. Quando surge um desejo da velha natureza de querer transformar ou mudar de vida, tu fica pior. Verdade. Quando esse desejo vem da velha natureza, tu não consegue. Mas quando vem, vou repetir, do Espírito Santo, aí tu consegue. Amém. As pessoas dizem, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar. Não para. Porque é um desejo produzido da vontade do velho homem. Mas quando é pelo Espírito Santo, que Ele coloca, tu vence tudo. Verdade. Em Cristo Jesus, tu vence todas as coisas. Viu? Amém. Só Deus pode pegar como um grande oleiro um monte de barro e formar um vaso. Só Ele pode. Se o grande oleiro não vier e não der forma aquele monte de barro, é só pó da terra, é só barro. Verdade. Não tem característica, não tem forma, não tem aspecto, não tem semelhança.
não tem imagem. Então Deus começa a lapidar, a formar a partir do celestial. Porque na terra não tem ninguém. É baseado em Cristo, o Espírito vivificante, aquele, segundo Adão, aquele que veio do céu. Amém. Ninguém por si mesmo se transforma. Isso mostra que precisamos estar na dependência de Deus, no cuidado de Deus, no processo de Deus. Aleluia. E quem não deseja uma natureza celestial? Então temos que nos submeter à maneira de Deus, a maneira provida por Deus, como diz o nosso profeta, né? O novo nascimento é esta maneira. É uma obra sobrenatural. Amém. Agora, Nicodemos não podia entender, meus irmãos, e nem eu e você. Não é só Nicodemos, não. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Ver é entender, diz o Brana. Ver é captar, é ter a visão do reino, é o entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Aleluia. Que Deus está estabelecendo um reino espiritual no teu interior, um reino sacerdotal, como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9 a seguir. Nicodemos então não entendeu essa expressão: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque somente quando essa experiência do novo nascimento se torna realidade em nós iremos entender o que Jesus disse. É tão real isso que na mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, no 233, o irmão Branco diz: olhem, Cristo em você faz ser o centro da revelação, vem a vida de Cristo em você. Faz o centro da revelação na Bíblia. Ela é a completa revelação de Jesus Cristo. Cristo em você ou faz a revelação completa da coisa toda. Veja o que Deus está tentando fazer, o que é o novo nascimento. Então, você dirá: bem, irmão Brando, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém. Estão vendo? Não que você se uniu à igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com o código de regras, porém Cristo, a Bíblia diz, Ele é a palavra que foi revelada a você, e não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Amém. Glória a Jesus. Nós nos tornamos parte daquela palavra, porque o nascimento vem do alto, tu não produz. Verdade, Senhor. Essa natureza divina vem do alto. Verdade, meu. Esse coração novo vem do alto, o espírito novo vem do teu espírito morto e vive e cria um anseio pelo que é de cima. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. O afeto pelo que é do alto. Então tu vai ter as características de perceber em ti que houve uma alteração na tua vida. Amém. Não o exterior. O exterior se corrompe dia após dia, mas o interior se renova dia após dia também. Amém.
Jesus estava apresentando para Nicodemos algo que era mais que uma pregação, era algo de necessidade. Jesus então estava falando algo lá de cima, algo do reino de Deus. E essa é necessidade nossa também. Algo que venha do reino de Deus. Verdade. Nicodemos então não estava entendendo a linguagem de Jesus. Ô Nicodemos, se estou falando das coisas terrenas, então se eu falar das coisas celestiais, tu estás tendo dificuldade, tu és mestre em Israel e não sabes disso. Se o líder não sabia, imagina o povo. Se os pastores hoje estão trazendo doutrinas estranhas, mano, o povo engole com isso e chumbada em tudo. Só se é o eleito para sair daquele eleito. Aleluia. Porque Deus cuida dos eleitos. Amém. Deus tira de lá. A Bíblia diz que haveria grupos iguais ou piores que denominações do governo. Grupos iguais ou piores que denominações viriam por aí afora. Depois nós vamos entrar nesse detalhe, né? Isso não é o assunto hoje, viu? Acerca das coisas do reino espiritual. Se vos falei das coisas terrestres e não cresces, como crereis se eu vos falar das celestiais? Porque ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu. O Filho do homem que está no céu. Amém. Olha a linguagem natural do Nicodemos. Vou eu entrar no ventre de minha mãe de novo para nascer? Ele confundiu as coisas espirituais com uma coisa natural. Então Jesus explica para ele, porque ele diz: como pode ser isso? Jesus já tinha explicado uma vez, ele não entendeu. Jesus foi lá, explicou de novo. E ele: como pode ser isso? Vocês podem observar em São João capítulo 3. Como pode ser isso? Quando Jesus fala de coisas espirituais, as pessoas não entendem, eles tentam argumentar uma coisa dessa terra, deste mundo, desses negócios. Quando você apresenta um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, revelação da palavra, eles dizem: não, mas eu sou católico, eu sou da Assembleia, mas está diante de um Nicodemos. Não, mas a minha mãe está num grupo aí assim da mensagem tal, mas o Nicodemos que está diante de ti. Pergunte às pessoas se elas são cristãs, irmão Branco. Eles vão dizer que eu pertenço à igreja tal, mas não é isso. O Nicodemos não entendeu como pode ser isso. Eu não entendo. Aonde então o Senhor Jesus começa a falar sobre o novo nascimento. Uma experiência sobrenatural com Deus, um novo espírito, uma nova dimensão de vida. Então você fala de revelação, eles falam de igrejas. Você já evangelizou, você sabe disso. Você fala da palavra, eles falam da denominação. Entendeu? Eles falam dos seus problemas, falam de suas tradições, falam de suas famílias, de suas linhagens religiosas. Então Nicodemos não estava entendendo. E tem aqueles que fazem questão de nem entender as coisas do reino do Espírito. Eles fecham a porta. Por isso que Jesus disse: não vê e não pode entrar no reino. Não consegue entrar.
é necessário uma porta de revelação, um entendimento iluminado para captar o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Aleluias. Sem a experiência do novo nascimento, sem a experiência da iluminação do Espírito Santo, é a mesma coisa você ouvir um cego mostrar para você as cores do arco-íris. Não vai dar. Um homem sem o novo nascimento e sem Espírito Santo, ele não consegue discernir o mundo espiritual. Ele não consegue entender, penetrar no reino do Espírito. É coisa estranha. É linguagem estranha. A linguagem do Espírito está de acordo com a sua santa e gloriosa palavra. Amém. Viu? Se um homem ou uma mulher reage, tem esse desejo, Deus concede esta graça. Verdade. Ela terá uma visão mais ampla. Amplia, Senhor, a visão do teu reino na minha vida. Aleluia. Dá-me uma fé ampla, gente, Senhor. Ilumina o meu entendimento. Me capacita a buscar a tua face, o teu reino, a tua palavra. Vocês veem que as pessoas estão com dificuldades de prosseguir uma jornada da fé vitoriosa em Cristo Jesus. As pessoas não têm tempo de buscar a Deus. Aí vai mostrar qual é a medida do reino que vive dentro dela. Seu reino externo ou reino interior do Espírito. Por isso estamos vivendo em uma era de crise espiritual. É necessário esta experiência real na vida de cada um de nós. Amém. Senão os bancos vão ficar cheios na vinda de Jesus. Sem isso é impossível ver o reino de Deus. Talvez você diga, mas irmão, o profeta disse que pessoas que não nasceram de novo serão salvas. Não para a noiva. São pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir o Evangelho, mas nós ouvimos dia e noite. Essa geração está dia e noite, tem fita, tem livro, tem CD, tem de tudo. E não ainda, irmão, ainda não chegar nem para a salvação. Essa montoeira de informação de coisa, não chega. É necessário nascer de novo. A tua prateleira pode estar cheia de mensagens de alto a baixo, Bíblia de alto a baixo. Mas se não tiver essa experiência do novo nascimento, mas isso tu sabe agora, se o teu anseio é pelas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, como diz Colossenses capítulo 3. Viu? A menos que tenha um coração novo, um espírito novo e o Espírito Santo ali, morando no teu espírito, morando no teu interior, tá? É necessário ser tocado pelo poder do alto. Amém. Aquilo que produz vida, que vence o reino da morte. Aleluia. Em nós está o reino da morte. Viemos ao mundo em pecado, concebeu a minha mãe, e viemos ao mundo falando mentiras. Então nós já nascemos com um decreto, sentenciado à morte. Cada bebê que nasce, sentenciado à morte. Esse nascimento natural, ele vai te jogar na sepultura. Isso que o profeta diz.
Esse nascimento natural te joga na cova. O nascimento espiritual te tira da cova. Amém. Te tira da sepultura, Senhor. Aleluia. Te dá um corpo novo. Glória a Deus. Um corpo glorificado. E se partir tem um corpo celestial. Não passar pelo novo nascimento, não passar pelo batismo do Espírito, não receber a adoção do Espírito, não ser participante da natureza divina, não te dá um corpo novo, não abre a porta para o paraíso. Tu não chega lá, não tem como chegar. Tu tem que começar a ver o reino aqui. Amém. Entender o reino aqui. Porque o reino da morte nos acompanha. Esse mundo natural, essa carne natural, este ego, velho homem, te acompanha. Verdade. Então quando renasce o novo homem dentro de ti, a natureza de Cristo, sendo feitura sua, criados em Cristo Jesus, então tu sentirá uma atração por aquilo que é lá do alto. E quanto mais tu tiver no Espírito, mais desejo tu terá dele. Quanto mais orares, mais desejo que orar ele coloca. Até que cumpra o propósito de tu receber algo. Por quê? Porque tu entrou no corpo pelo batismo do Espírito Santo. Quando se entra no corpo pelo batismo do Espírito Santo deslumbrando, você está sujeito a ser usado, a receber qualquer coisa da parte de Deus. Aleluia. Você está sujeito a ser galardoado com algo de Deus. Algo que te diferenciará. Glória a Deus. Não te fará melhor que os outros, mas te diferenciará. Amém. Tu carrega aquela marca sobrenatural. E não tu precisas dizer, não, eles saberão que momentos atrás tu saiu da presença de Deus. Tu foi fazer uma visita para alguém, eles saberão que tu esteve com Jesus. E não com a cabeça atolada na televisão. Tu estava em oração. Então toda criança que nasce, já nasce sentenciada. Vem Jesus, necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Olha só agora. Ao nascer de novo, também nasce um novo desejo. Uma nova fé. Uma nova noção. Tu caminhas então nos domínios do Espírito, governado pelo reino de Deus. Uma nova visão tu perceberá de repente. Amém. O que tu lês se torna claro, compreensível. O que tu ouve, tu ama, tu deseja. Glória a Deus. Tu tens uma apreensão, uma assimilação. Tu tem percepção profética por aquilo. Tu tem prazer de ouvir uma mensagem do Espírito do Senhor. Tu tem prazer de ser da tua casa e ouvir a voz de Deus. Jesus. E terminando o culto, depois do culto, aquele fogo continua aceso na tua alma. Aleluia. Ao ponto esta noite você não deu para dormir, porque o Espírito te convidou. Vamos orar comigo. Aleluia. Alguém está precisando da tua intercessão, da tua oração. Verdade, Jesus. Alguém precisando, alguém necessitando. Viu? O novo nascimento faz ver o reino, então faz você ver coisas que não via antes. Sabia? Você passa a ver, compreender o que não compreendia antes. Não porque alguém teve que pregar direto para você, não. O Espírito Santo. João fala, vocês não precisam que ninguém vos ensine coisa alguma, porque vocês têm a unção do Santo que ensina todas as coisas. Amém. Isso não quer dizer que não pode ter pastor, mestre, apóstolo, profeta. Claro que tem.
Faz parte do contexto do ensino do Espírito. Amém, Jesus. Mas você, dentro de você, você tem aquele Espírito que capta, pega, com entendimento aberto, sem ficar arrazoando, argumentando. Porque a obra do Espírito Santo é no interior. O reino de Deus está dentro de vós, pelo batismo do Espírito Santo de Deus. Amém. Você vai ver com clareza, meus irmãos. Vocês vão ver as coisas do reino com mais definição, com mais iluminação. Na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, verso 37 a seguir, a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou com grande voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isto falava ele do Espírito Santo que haveriam de receber, porquanto Cristo ainda não tinha sido glorificado. Que coisa gloriosa saiu dos lábios do Salvador. E chegaria uma hora que depois que ele for, esta água do Espírito jorraria, invadiria os eleitos do Senhor. Aquela água do Evangelho, aquela água da vida, aquele novo nascimento do alto, aquela vida do próprio Cristo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu dou pela vida do mundo. Que coisa simples, linguagem simples e ao mesmo tempo profunda. Glória a Deus, aleluia. Tão clara, Verdade. que Jesus está falando. Do começo ao fim é uma obra sobrenatural dele. Eu creio que vocês têm visto a confusão que está acontecendo dentro da mensagem e dentro do mundo religioso denominacional, a confusão que estamos convivendo nestes últimos dias. Vocês têm ouvido todo tipo de mensagem. Hoje estão transformando aquilo que é sobrenatural, espiritual, em algo natural. Viu? Em algo natural. Não conseguem ver que tudo que é do reino do Espírito tem valor eterno. Amém. Tem valor definido. É uma coisa que fica estabelecida. E como alguém que diz que crê na palavra, tem um novo nascimento, o Espírito Santo se move com vento de doutrina. Como? Eu não entendo isso. Não dá para entender. Jesus não veio dar uma doutrina, ele veio dar a própria vida dele. Amém. Depois as outras coisas seguem. Aleluia. Claro que tem um corpo de doutrina pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, colocando em ordem a igreja do Senhor Jesus. Então faz as coisas do reino sem um valor espiritual, sem um valor de transformação. Por isso que Paulo fala que haveria homens que teriam aparência de piedade, mas negaria a eficácia dela. Isso estabeleceu em sua palavra. O Evangelho está sendo dado sem efeito sobre o povo. O Evangelho está sendo diluído por mundanismo, doutrina, interpretação, política religiosa. Não está tendo efeito sobre o povo. Você vê mais a liderança do homem do que a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda é o líder da igreja, é o tutor da igreja. Amém. Quando o Evangelho, que Paulo disse,
que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o Evangelho deixa de ser poder na vida de Jesus, na vida da igreja, então aquilo se transforma em argumento intelectual. Aquilo é evangelho filosófico. Aquilo é uma mensagem que massageia o ego, pregando que o povo gosta de ouvir, e não o que o povo precisa ouvir. O Espírito Santo venha fluir, então. Jorrar como rios de águas vivas em nossa vida. Evangelho não é algo intelectual, irmão, é sobrenatural. Amém. É poder para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Amém? Amém. Que esse Espírito venha ser manifestado em nós, então. Sem isto, os apóstolos estariam vivendo no nível dos fariseus, mesmo andando 3 anos e meio com Jesus, ouvindo e vendo os milagres dele. Se o Espírito de Cristo não viesse neles, eles estariam no nível de fariseus e saduceus, porque tem que ter a vitalidade do Espírito, a energia do Espírito, a vivificação do Espírito Santo, que vivifica a palavra que você ouve, torna viva na tua vida a palavra. É o Espírito Santo que dá sentido à palavra para você. Amém. É o Espírito Santo que dá sentido à oração para você, a uma consagração. É o Espírito Santo que dá sentido a tudo isso aí. Amém. Os apóstolos seriam apenas meramente homens religiosos. Quando o Espírito Santo veio, então ampliou a visão deles. Isso é o que falou o profeta Joel. Isso é o que falou o profeta Isaías. Isso é o que falou o profeta Jeremias. Eles começaram a ter um entendimento profundo das Escrituras que diziam respeito a Jesus Cristo. Então o Espírito Santo revela para nós a verdadeira natureza do reino, e você é atraído por esse reino. O reino não é 4 paredes, o reino é uma pessoa. Evangelho é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A vida que Deus oferece, Zoe, palavra grega, né? Zoe, vida do próprio Deus. Muitos confundem vida eterna ou vida com Deus, esta vida natural que nós vivemos aí. Não é isso aí, irmão, por favor. Aqui a Bíblia diz, olha só, que essa vida natural essa vida que você respira, esse ar que você respira, essa vida natural aí, a Bíblia diz que é um vapor. É um vapor comparado com a zoe de Deus. É um vapor que logo passa por um pouco e se desvanece. Tiago 4:4. E mais, 1 Pedro 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Essa é a vida humana. Essa é a vida natural, que damos tanta ênfase, em contraste com a palavra de Deus, que Pedro consegue dizer que permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A diferença, viu? Essa é a diferença. A vida de Cristo,
A vida que Deus dá é a própria vida dele, ou seja, é a mesma qualidade de vida, sem início e sem fim, que não fica velha, não adoece e nunca morre. Aleluia. Meus irmãos, Paulo diz que há uma glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória que em nós há de ser manifestada. Meu Deus. Esta vida natural é tão pobre em comparação com a vida de Deus. Nem se compara. Olha como a palavra de Deus revela as coisas da glória eterna. E o primeiro passo da redenção começa com um novo nascimento e termina em glorificação na adoção plena. Se não tiver esse primeiro passo, não chega lá no fim. Tem que se submeter à palavra do Senhor. Tá? Então seja consciente. Seja consciente. Ou seja, se você está consciente de que essa vida, esta zoe de Deus está em você, então você vai aprender que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A partir do novo nascimento, depois de receber o Espírito Santo, você então está em Cristo. As coisas velhas vão passando, as velhas ideias vão murchando, velhos conceitos vão morrendo, a velha natureza sendo dominada, os velhos sistemas saem de cena para dar lugar à palavra. Então você não é mais levado pelos velhos ventos de doutrina. Algo novo ficou estabelecido no teu interior. Amém. Não basta só o Espírito novo, irmão. Não basta só o Espírito novo. Não basta só um coração sensível. O Espírito de Deus tem que morar ali. Amém. Aleluia. Prosseguimos mais um pouco. Já vou encerrar. Já vou encerrar. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Né? As coisas velhas murcham e desaparecem. Aleluia. Você fica firmado. Não é levado por vento de doutrina. É firmado na rocha das eras. A velha natureza é chamada de velho homem. E a melhor coisa, a maior ferramenta para dar para o velho homem é a cruz. É a crucificação que Paulo ensina. Crucificação da velha natureza ou velho homem. A crucificação da velha natureza abre caminho então para essa nova vida, o caminho para um novo homem, a imagem de Jesus Cristo seja manifestada em você. Por isso eu repito, é imprescindível, irmão, é necessário, é sem precedentes nascer de novo. É necessário, diz o profeta, é obrigatório. Paulo diz que nós temos que conhecer algo, as riquezas eternas, indescritíveis do Evangelho. Ele diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cristo, a Bíblia diz que Cristo, nele habitava toda a plenitude da divindade. Aí vem o mistério tríplice: Deus em Cristo. Tudo que Deus era se derramou em Cristo. E Cristo se derramou tudo na igreja.
que seja cheio da plenitude de Cristo, igreja. A igreja, então, agora, é tempo da igreja receber esta plenitude de Deus, mas conhecer o amor de Cristo, primeiro, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui na pergunta e resposta número 4, irmãos. Já vou completar. Só mais esse pedacinho aqui. Olha só. 51. Este é um espírito moribundo no corpo moribundo. Tu tens o teu espírito de vida em um corpo morto. Ué. Mas antes que esse corpo morra e esse espírito também se vá, nele deve estar o Espírito de Deus. Porém, agora tu não podes estar em dois corpos ao mesmo tempo. Mas em ti pode haver duas naturezas ao mesmo tempo. Agora, a natureza do Espírito do Senhor, quando você nasce de novo, não nasce no físico, como foi o bebê, mas o que sucedeu é que o nascimento espiritual tem vindo a ti. E enquanto este nascimento espiritual está crescendo para o teu coração de Deus, está crescendo um corpo físico celestial para receber esse Espírito. Preste atenção. E quando a vida abandona este corpo, vai a este corpo, se foi? Assim como quando o corpo é apresentado à terra, entra o Espírito, e quando o Espírito sai do corpo, há um corpo esperando, porque sabemos que depois que esse tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando, vem um corpo espiritual das pessoas, chamado muito comumente de teofania. Esse corpo, que chama-se teofania, Paulo diz, temos da parte de Deus, quando este se desfizer. Quem é esse Melquisedeque? O profeta fala, né? Então, você ganha um corpo palavra. Quando esse sai daqui da terra, você toma aqui. Então tem um corpo palavra da parte de Deus. Deus ordena um corpo palavra para que o teu espírito entre, tua alma entre naquele corpo palavra até a vinda de Jesus, que morreu, né? Para então, no dia da vinda, pegar o corpo do pó da terra. Mas se não tiver novo nascimento, o Espírito Santo, não tem corpo, palavra para você, tem uma teofania caída, para entrar no tormento, para entrar na região dos perdidos, tem uma teofania caída. Por isso não participa da primeira ressurreição, porque não nasceu de novo, não recebeu o selo de Deus, não recebeu a palavra, não tem corpo novo. Vai ressuscitar depois que Cristo vir, passa o milênio, no final do milênio ainda vai ressurgir para passar no trono branco e ser julgado. Porque vida eterna começa aqui. Amém. Foi aqui que Jesus morreu. Quem crê em mim, e aquele que me viu, tem a vida eterna. Tem, não é que terá. Tem a vida eterna. Tem o novo nascimento. Tem o Espírito Santo. Aqui. Amém. Então, coaduna ou encaixa-se com o quê? Com o corpo, palavra que procede da parte de Deus. Mas só quando você morre. Já está. Irmão Branham, éramos todos espíritos? Não. Nós não cremos em pré-existência da alma, como os mormons, diz o irmão Branham.
Onde estávamos, figurativamente, estávamos na mente infinita de Deus. Em sua mente infinita, como atributo, viemos ao mundo como atributo manifestado, para poder conhecer o processo da graça, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, aonde inclui o novo nascimento aí. Viu? Essas riquezas da graça revelada. Como tu tem anseio por essas coisas, e Deus, você estava em Deus antes da fundação do mundo, então você passa aqui na terra pelo processo do novo nascimento, recebe o Espírito Santo, para que tu seja parte da palavra, e Deus é a palavra, e tu tem anseio pela palavra, tu ambiciona a palavra, tu ambiciona conhecê-lo, não intelectualmente, conhecimento espiritual, conhecimento experiencial, é diferente de estudos e teologia. Tu deves falar de algo que tu tens, então. Tu deve proferir pela experiência que Deus te deu aquilo. Então é uma tragédia pregar algo e não ter aquilo. Viu? Que Deus então nos ajude. Já estou encerrando, viu? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a ver o reino, a receber o reino agora. Agora. Se você não ver Deus agora, nunca mais vai ver. Vai cair no juízo. E o pior de tudo é que as pessoas estão se acostumando sem o novo nascimento, sem orar, sem buscar a Deus, sem se afastar do mundo. As pessoas estão se acostumando. Necessário zero a seguir. Ficamos em pé, irmãos. É um pequeno ensinamento, tá? A gente não pregou esta noite. Pequeno ensinamento, pequeno esclarecimento. Isso nunca se esgota. Assumo que não se esgota, porque você vai carregar isso lá para a eternidade ainda. Os nascidos do reino.